O nosso número 12 vão ser os esteroides anabolizantes e os peptídeos. Então, os esteroides anabolizantes são substâncias que constroem massa muscular porque ajudam o balanço nitrogenado ficar positivo, até mesmo em déficit calórico. Os peptídeos, o GH, por exemplo, também. Então, nessa lista aqui vai ser os 12 itens soberanos, o combo HIIT da hipertrofia, para você saber tudo, os grandes grupos de coisas que interferem na sua estética corporal, para a gente conseguir ser mais abrangente, porque só ganhar massa muscular parece que não é suficiente. Nós temos que também pensar em ter um desenho, em ter uma qualidade muscular, perfeito? Então, clica no gostei e se inscreva aqui no canal, pois o número 12 são os esteroides anabolizantes e os peptídeos, que têm uma influência direta na hipertrofia e na composição corporal. O nosso número 11 vão ser os estimulantes. Os estimulantes, pessoal, eles não têm um princípio anabólico, mas quando eles melhoram a qualidade do seu treino, isso pode, de certa forma, ajudar, tá? Mas ele não tem um princípio necessariamente anabólico. O que tem um princípio anabólico é justamente a Black Friday da minha assessoria. Então vocês fludaram o meu direct, eu vou aqui avisar também que terá, e mais informações lá nos comentários fixado. Então desce tudo, desce os vídeos, vai até lá embaixo que você vai encontrar maiores informações, porque serão só 10 vagas, perfeito? Não dou conta de atender muita gente de uma vez. Fica de olho, acerte seu despertador. E os estimulantes, eles, além de fazer isso, também aceleram seu metabolismo, reduzem o seu apetite, e isso pode ser muito bem-vindo numa dieta de corte, de cutting. Então, vamos colocar que ele também faz parte do processo de se conquistar um corpo. Então, nós temos esteroides anabolizantes, estimulantes. Leandro, só vamos ter drogas aqui? Não, vamos ter também outras coisas determinantes que você, natural, vai aprender. O nosso número 10, porém, são os SARMs, que são justamente esteroides anabolizantes com uma afinidade específica para receptor. Ele é seletivo, ele é um modulador androgênico, masculino. Como assim, Leandro? Quando a gente fala da testosterona, ela vai se ligar na massa muscular, ela vai se ligar no couro cabeludo, na próstata e etc. E isso vai causar uma hipertrofia do músculo, uma hipertrofia da próstata e vai cair o seu cabelo. Quando você fala dos SARMs, eles vão se ligar na massa muscular e não vão se ligar fortemente no couro cabeludo e na próstata. Estou dando um exemplo aqui de alguns dos SARMs, porque existem vários. E nesse caso você consegue alguns resultados com menos colaterais. Não é isento de colateral, ele desregula o eixo, precisa de TPC e tudo certinho. Porém, ele vai ter um ataque menor à sua saúde e, consequentemente, um menor resultado. O nosso número 9 vai ser justamente motivação. Beleza, pessoal, sabemos que não tem jeito. Nós entendemos que a hipertrofia, o processo de construção de corpo, é um trabalho diário e constante. Então não adianta você ter tudo, conhecimento, se você não tem disciplina, se você não tem motivação. E a motivação, algumas pessoas acham de que é algo assim que, eu acordei motivado, hoje vai. Não, a motivação é você ir na contramão do seu desejo. Quando você vai para a academia querendo ir para a academia, você não está motivado, rompendo barreiras. Você está atendendo um gosto pessoal, claro. Eu tenho vontade de comer, eu comi. Eu lutei com alguma coisa? Não. Eu quero ir para a academia e fui. Lutei com alguma coisa? Não. Agora, quando você vai mostrar a sua motivação, a sua disciplina, é quando você não quer ir. Então tem dias, Leandro, que você não quer ir, pode ter certeza. Tem dia que eu acordo e eu não quero fazer força. Tem dia que eu trabalho 12 horas na minha assessoria, gravo 8 vídeos de uma vez, eu fico sem voz, eu não quero treinar, só que eu vou mesmo assim, porque justamente é aí que eu mostro a minha disciplina. É óbvio de que uma rotina agradável, você vai ter mais facilidade nisso, porque eu gosto de treinar, porque o meu treino é divertido, etc. Como eu falei no vídeo de ontem, algumas coisas importantes da troca de treino semanal. Então eu aplico isso para mim, se torna mais sustentável. Mas, inclusive sempre que tiver uma dúvida, pessoal, Leandro Twin mais tema. Falei uma coisa no vídeo de ontem. Se inscreva aqui no canal, clica no gostei. São condutas de que vão te colocar para frente, porque conhecimento, quando há demais, temos menos sofrimento. Então eu sofro menos, mas eu também mostro o meu traço
a minha veia tirânica de no pain, no gain. Número 8. Os grupos dos fitoterápicos. Então, os fitoterápicos são diferentes dos suplementos alimentares. Eles são substâncias que são naturais, mas não são encontrados normalmente em alimentos. Temos alguns fitoterápicos que são eficientes e temos fitoterápicos que não são eficientes. Existe muita misticidade. Então, por exemplo, tríbulos, maca, ashwagandha vão aumentar a testosterona, vão aumentar os resultados. É verdade? É verdade, eles aumentam a testosterona, mas eles aumentam 10%, 15%. Pô, me parece bastante. Mas não é não. De 500 vai para 550 de testosterona, nanogramas por decilitro. Isso não é muito. Porque quando você fala de um ciclo, que isso vai causar um efeito estético incrível, e colaterais também, que fique claro, você está falando de ir para 2.000, 3.000, 5.000 de testosterona. Então você aumenta 10 vezes mais. 10, 15% não é muita coisa. Porém, alguns fitoterápicos podem ser muito bons. Como, por exemplo, eu faço a utilização constante do 5-HTP. Fantástico, ajuda a controlar o meu apetite, o meu humor, o meu sono. Eu uso também passiflora, mulungu, valeriana, melissa, todas coisas para me acalmar na hora de dormir. E isso você pode fazer o uso constante, que é isento de colaterais em dosagens adequadas. Então esse é mais um grupo que vai te favorecer a hipertrofia e uma vida de qualidade. Grupo número 7, agora sim os suplementos alimentares, que nada mais são do que alimentos de forma concentrada e ou isolada. Então, você tem o whey protein no leite, mas você tem a presença do carboidrato, do cálcio, da gordura, e que não necessariamente é ruim. Porém, pode ser que eu queira isolar a proteína, eu preciso de mais concentração proteica, porque eu preciso de uma demanda nutricional específica. Então, eu uso o suplemento. Se eu consigo abranger com alimentos, perfeito, não preciso de um suplemento. Agora, se eu não consigo, temos uma intervenção tecnológica a favor dos resultados e do bem-estar. Um indivíduo que tem que comer 200 gramas de frango e não tem apetite, ele pode trocar pelo equivalente proteicamente falando em whey protein, em albumina, em soja isolada, uma opção mais barata e muito boa, que fique claro. Então, suplementos é um grupo que você considere nos seus estudos. Número 6, descanso. E o descanso aqui, vocês acham que é simplesmente dormir. Dormir é um descanso. Só que quando você fala de treinar, por exemplo, peitoral na segunda-feira, botei para arrebentar, mas treinei com gosto, Leandrão, com coisa boa, treino fino mesmo, emperequetado. Beleza. Emperequetado é fácil, já vai zoar já. Então eu não vou treinar peitoral de novo na quarta-feira. Eu vou esperar um pouquinho mais. Posso até treinar, como o Dorian Yates fazia, 10 dias depois. Mesmo que eu seja natural, Leandrão, se for uma carga de choque, com certeza. Então o descanso também tem a ver com o espaçamento entre os grupos musculares aplicados numa devida carga que vai requerer um necessário descanso. Grupo 5, os aeróbicos. Vocês acham que aeróbicos é só para perder gordura? Não. Os aeróbicos também ajudam no ganho de massa muscular porque melhoram a sensibilidade à insulina e o nosso cardiorrespiratório. O nosso cardiorrespiratório funcionando bem, nós conseguimos fazer um agachamento de mais qualidade, um levantamento terra de mais qualidade, um exercício multiarticular que exige muito da gente. E aí nós conseguimos ir até a falha no músculo. Porque a gente não quer ir até a falha na centralidade, quando a gente fala de um treinamento de hipertrofia puramente. Então, se isso está acontecendo, temos que melhorar o nosso condicionamento. E você vai melhorar isso principalmente com aeróbicos. Grupo número 4, que é justamente... vem cá, Floquinhos. Chegou? Pode vir aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Aqui. Que é justamente o treinamento, que é o que o Floquinhos pediu para... Ele me sussurrou aqui no ouvido, ó. Ah, clica no gostei e se inscreva no canal, ele falou. Já pedi, tá bom, Floquinhos? Beleza, então. Então, claro, o grupo responsável pela hipertrofia é um treinamento voltado para a hipertrofia. Leandro Twin, um treinamento de força, ele por um acaso gera hipertrofia muscular? Gera sim. Do mesmo jeito que um treinamento de hipertrofia gera força em segundo plano, perfeito? Número 3, claro, a dieta. Então, a dieta é o fator corretivo, compensatório do treinamento. Claro que parcial, porque temos o descanso também. Quando a gente fala de dieta, e o Floquinhos é especialista em dieta, tudo que eu como, ele come. E se eu não der para ele, ele baba na casa inteira, não é, Floquinhos?
Fantástico, eu adoro quando você suja tudo para eu limpar. Isso me ajuda no aeróbico. A dieta ela é um fator corretivo do treinamento. De certa forma, claro. Então a gente tem uma lesão de fibras durante o treinamento e esse grupo que você deve estudar, ele justamente vem ali para corrigir proteína, carboidrato, gordura, micronutrientes, melhorar a nossa performance. Então esse é um grupo a considerar nos seus estudos. Número 2, continuando nessa linha, temos que ter sanidade mental, porque senão não vai. Como eu disse, a questão da motivação e sustentabilidade. Algo que ajuda nisso, dia do lixo. Então, alguns indivíduos podem falar para você o seguinte: não faz dia do lixo, come limpo a semana inteira, que é muito melhor. Não, não vai ser muito melhor. E o pouco melhor que vai ser, para você que não é atleta, não compensa. Leandro Twin, mas aí se eu fizer o dia do lixo eu vou ter 100%. Se eu não fizer eu vou ter 95%. Pois é, mas esse 5% não faz diferença. Porque se você ganhar meio de braço, visualmente falando, outras pessoas no ambiente não vão reparar em nada. Perfeito? Vai começar a reparar quando a gente está falando de 2 de braço, uma coisa mais impactante. Estou usando o braço, mas pode ser qualquer medida. Então, faça o dia do lixo, coma à vontade, coma sem culpa. Não coma com culpa, porque comer com culpa é a pior coisa que existe. Então, coma sem culpa. No outro dia você vai acordar 2, 3 quilos mais pesado. Não tem problema. Manda 1 litrinho de chá verde, 1 litrinho de chá de hibisco para tirar a retenção. Eu sei, faz bem. A gente acorda retido, a gente acorda às vezes insatisfeito. Manda o chazinho. Qualquer coisa, nesse dia, abaixa um pouco o carboidrato. Exagerei muito ontem. Faz um ciclo de carboidratos inteligente. Baixa um pouco o carbo e a gordura nesse dia. Deixa a proteína ok. No outro dia você já vai acordar bem. No terceiro dia, certamente você vai acordar 100% bom. E numa dieta de perda de peso, você fazer uma recarga de carboidratos é maravilhoso, porque o oxalacetato do ciclo de Krebs, aqui nós vamos entrar um pouco em bioquímica, ele funciona à base de carboidrato. Já tive muitos relatos de alunos assim: Leandro, eu estava estagnado. Aí eu falei, esse negócio aí para mim não serve, eu vou mandar. Aí fui lá comer um rodízio japonês e falei, dane-se. Na outra semana eu perdi 2 quilos, por conta justamente da presença do carboidrato. Então faça o dia do lixo. Eu não ligo para lixo, Leandro, eu tô tranquilo e tal, né? Faz um refeed. Come limpo, mas aumenta um pouco a caloria nesse dia. Isso faz bem não só para o metabolismo, mas para a produção de neurotransmissores também, independente de ser comida suja ou limpa. E o nosso número 1, claro, temos que pensar estrategicamente para fazer um vídeo. Então o nosso número 1, um grupo muito importante para os seus resultados, é conferir as playlists que eu fiz para você. Aqui no canal nós temos playlists de dieta, de treino, suplementação, de tudo isso que eu falei. Não é fantástico? Tudo separadinho, organizadinho, para você fazer uma maratona. Ao invés de ser no Netflix, que tal fazer dessa vez nos vídeos que vão melhorar os seus resultados? Leandro, tem bastante vídeo, vai sair mais? Todo dia eu vou fazer um. Amanhã, 7 horas da manhã, tem outro. Então se inscreva aqui no canal, clica no gostei e fique com esse vídeo aqui agora, que é para você saber as 7 drogas mais fortes para perder gordura. Então se você quer secar rápido, eu tenho uma notícia para você dentro desse vídeo aqui, beleza?